Meu nome é Munira, eu tenho 46 anos, eu sou natural de Brusque, sou paciente do Dr. Brian Silvestre e eu tive carcinoma de colo de útero. Eu fiz uma cirurgia, uma esterectomia radical, na qual nos exames anteriores não foi diagnosticado metástase em nenhum lugar, mas após a cirurgia, a biópsia de cirurgia, foi descoberto um linfonodo com metástase. Então, após a esterectomia radical, precisei passar por um processo de radio e quimioterapia como prevenção do tratamento. Bom, do diagnóstico não foi fácil. Eu acho que é o pior momento quando a gente recebe o diagnóstico que está com câncer. E eu tinha, há um mês de quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha perdido minha prima, da minha idade, é uma prima irmã, na mesma idade, 46 anos, e também de câncer. Então estava tudo muito intenso. Por isso também ficou mais difícil ainda. Na hora, pra gente é como se ficar sem chão mesmo. A gente vê o marido e os filhos sem a gente já começa a imaginar isso. A coisa mais importante para mim foi a minha família, o apoio da minha família, o apoio do meu marido, da minha filha, dos meus pais. Eles deram todo o suporte para eu tentar entender a diferença do que tinha acontecido na minha família, com a minha prima, e do que estava acontecendo comigo. Eu precisava entender o que estava acontecendo para começar a enxergar que ia ser diferente e que eu podia fazer isso ser diferente. Isso levou mais ou menos uma semana. Então, assim, fácil não é, realmente. Passei o começo é o mais difícil. Quando você entende que você pode fazer diferente, você começa a buscar conhecimento da doença. Eu acho que é uma das coisas principais para você saber, junto com o médico, tomar a decisão do caminho a seguir, de cirurgia, de tratamento oncológico, químio, rádio. E o meu caso foi cirurgia, foi esterectomia radical, que eu optei já no começo. Eu queria me livrar disso e eu estava muito segura. Eu conversei com o Dr. Brian, conversei com a minha ginecologista que encaminhou, a gente conversou e eu tirei todas as minhas dúvidas com ele. Porque a gente tem que entender o que é a doença. O câncer, ele tem vários tipos. Qual é o teu tipo? Porque às vezes tudo difere. Pra gente colocar na cabeça assim, aquele é mais avançado. Às vezes a gente acha que o que tá acontecendo com a gente não tem solução. E tem, pros médicos tem. E pra gente entender isso tudo, a gente tem que entender a doença. A gente precisa entender o que é o câncer, o que é o carcinoma, o que é o carcinoma de célula escamosa, o que são linfonodos, que pode ter metástase em linfonodo, o que é isso? Porque você vai ver os médicos falando isso, você vai ver na rádio, na químio, onde a gente vai, a gente escuta isso. Pra gente não, a gente tem que desmistificar. Google, não Google, porque o Google a gente vai ver coisa ali que a gente nem vai querer ver, a gente vai ver o pior. Eu lembro até hoje uma coisa muito importante que o meu oncologista passou quando eu cheguei pra ele com casos de internet, casos do tipo assim, você viu um símbolozinho de luto e você vai lá olhar, aquela pessoa se foi, uma moça nova, o algoritmo do Instagram vai fazer você ver 1 milhão de casos daquele e você vai ficar muito mal e você vai achar que o seu caso vai ser o mesmo. Então você tem que entender que a gente não pode buscar isso, a gente tem que procurar o contrário. A gente tem que buscar pesquisar com o médico, procurar casos, uma oração, um caso bom, porque você vendo um caso bom, você vai buscando as coisas boas, você vai buscando aquilo de uma forma que vai te motivar a você ficar bem. Você não pode procurar coisa que vai te colocar mais para baixo ainda, e que isso tem um monte. Você vai achar muitos casos que não deu certo, só que a probabilidade de cura hoje em dia é muito maior. O percentual de cura hoje é muito maior do que o percentual de óbito, graças a Deus e graças à ciência. Então a gente tem que se agarrar nisso, aos nossos médicos, a gente tem confiança neles. E eu senti que isso foi crucial no meu tratamento. A hora que eu entendi que eu não podia me apegar aos casos de óbito e que eu tinha que me apegar aos casos de cura. Isso é muito importante, é um virar de chave. A hora que você entende que você tem que se apegar nos casos de cura, você começa a ajudar o seu médico. O que eu posso fazer para contribuir com essa cura? Daí começa o tratamento, a cirurgia. O que eu posso fazer para melhorar o meu pós-operatório? Exercícios em casa, boa alimentação. Eu vou olhar na internet, eu vou ficar olhando sobre política na internet? Não. Algo que me deixa mais nervosa? Não. Vou olhar um filme, vou escutar uma boa música, vou fazer uma boa oração. Eu tive a minha crença, eu sou muito religiosa, então para mim, a minha religião
Independente da religião que a pessoa tenha, a religião ela é importante, porque pra gente, a gente crê que Deus vai agir através do Dr. Brian, através dos médicos, e para facilitar o tratamento, não é que a gente nunca tá suscetível a não ter nada. A gente vai ter alguma coisa, e aquilo não quer dizer que a gente não vai se curar, que a gente não vai alcançar a cura. A gente tem que entender o que aconteceu, o que a gente tem que aprender com aquilo que está acontecendo. Se aquilo veio até mim, se essa doença veio até mim, ela não veio para me castigar, ela veio para eu aprender alguma coisa. Aprender sobre mim, aprender mais sobre religião, aprender mais sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre mudar a alimentação, sobre atividade física. E isso eu não pude fazer no meu pós-operatório, mas eu pude ler sobre isso. Eu pude buscar o que eu podia fazer para ajudar eles. Eu podia escolher por ficar chorando, por ficar me lamentando. Ia resolver? Não. Ia piorar o tratamento? Sim. O tratamento ia ser, provavelmente, o meu organismo ia reagir de uma maneira diferente. As enfermeiras, quando eu comecei a fase de rádio de químio, foi bem difícil o início, porque eu achava que com a cirurgia eu não ia precisar fazer mais nada, porque até então eu não tinha uma metástase em linfonodo, não saiu na ressonância. Então, quando veio o diagnóstico, para mim foi um segundo diagnóstico, como se eu tivesse... Talvez foi mais difícil o Dr. Brian me passar que eu tinha tido uma metástase no linfonodo, eu lidar com isso porque eu estava crente que tinha resolvido, do que o diagnóstico principal. Aquilo ali foi muito difícil para mim. Eu tinha medo da rádio e da químio, principalmente da químio. Por isso que eu digo, a internet, a gente mistifica, a gente começa a imaginar aquelas coisas que a gente vê, aquele extremo, os efeitos extremos. Eu fiz químio e não tive nada disso. Eu não tive um vômito, eu não tive dor, eu não tive aqueles efeitos, tá certo que o meu tratamento foi, eu já tinha feito a cirurgia. Ele não foi tão agressivo, mas eu acredito sim. Como a gente se comporta durante o tratamento faz toda a diferença. Para ele funcionar, ou para ele funcionar bem, para ele ter uma reação, ou para ele ter uma reação pior. As enfermeiras do processo de químio e rádio, elas passam várias coisas para você fazer durante o tratamento, que vão te auxiliar nos efeitos colaterais. Elas mesmo dizem da dificuldade disso ser feito pelos pacientes, porque você não pode esperar você ter os efeitos para começar a fazer alguma coisa. Comece a fazer antes. Tudo que elas mandavam eu fazia. Tudo. Fisioterapia intravaginal. Conversei com meu marido, conversei com as pessoas em casa, eu tô fazendo isso porque eu não quero que dê um efeito lá na frente. Vou cuidar da minha alimentação porque eu não quero que na rádio dê gases ou dê isso. Tomar bastante água. Eu não aguento mais comer, mas eu preciso comer para me alimentar. Eu não tô com fome, mas a alimentação vai fazer com que eu não fique com anemia. Então, mesmo sem fome, eu comia. Eu fazia umas misturas, botava limão na água. Eu me preocupava com a minha saúde para quê? Para auxiliar os médicos no tratamento. E as enfermeiras brincavam porque eu chegava rindo, fazendo piada, conversando e saía rindo. Tinha dias que eu tava com dor? Sim, tinha dias que eu tava com dor. As últimas químio, eu pegava estrada, vinha na viagem de Brusque até Blumenau, e as duas últimas químio eu vim chorando de Brusque até aqui. E o meu marido olhava pra mim e dizia: ei, tu fosse forte o tratamento todo, agora eu disse: não, eu tô forte, eu só preciso chorar. Não quer dizer que eu passei bem tudo, que eu não podia me dar o direito de chorar. Eu chorei várias vezes, mas eu tava bem. Eu chorava de cansada que eu tinha que botar aquele monte de soro, um monte de injeção e aquilo tudo de novo, cansava. Mas eu dava aquele choro, erguia a cabeça, vamos lá, reta final. Então, eu tenho essa medalhinha da Nossa Senhora, que eu levei com ela durante todo o tratamento. Essa foi a minha crença. Cada pessoa tem a sua crença. Católico, evangélico, espírita, de energia do universo, cada um tem a sua crença. E isso é importante na hora que você tá lá, na hora do medo. A hora do medo é onde a crença é mais importante, porque o Dr. Brian não vai estar comigo na hora que eu tiver medo. Então ali é que a minha crença, eu segurava na medalhinha, eu tava lá dentro da máquina de rádio, e eu segurava e eu pedia proteção. Pedia proteção, que ia dar tudo certo e que eu ia ficar saudável. Eu tinha certeza que eu ia ficar curada. Certeza, desde o começo da cirurgia, porque a minha fé era muito grande. Então isso eu tenho certeza que fez com que o meu organismo respondesse
melhora o tratamento. Tenho certeza disso. Tenho certeza que a positividade faz a diferença. Eu vi isso na pele, eu via pessoas do meu lado. Eu sei que o apoio familiar, não é todo mundo que tem uma estrutura familiar. Eu sei que a questão da segurança financeira também conta. Tudo conta na vida de uma pessoa. Mas a minha vida também não estava 100% na hora. Mas quando a gente recebe uma notícia dessa, que a gente tem medo de partir, todos esses problemas se tornam pequenos e a gente só quer viver. A gente só quer... Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos. Eu quero ficar do lado dela, eu quero ver os meus netos. Então eu me dei ao máximo. A gente tem que se dar ao máximo. E a gente tem que se dar ao máximo com um sorriso no rosto, sim, porque é o que a gente tem que aprender. A gente tá ali para aprender. A gente tá ali para aprender com o nosso corpo, para aprender com o sofrimento da pessoa que tá no nosso lado. Eu via crianças. Quando tu vê uma criança de 4 aninhos começando a fazer uma quimioterapia ali do teu lado e tu vê aqueles pais dando força, com um sorriso para aquela criança, eu via que o meu câncer, eu preferia tá passando por isso do que a minha filha. Então você sempre tem que tentar, quando não tá com força, quando tá achando assim, hoje eu não quero conversar com ninguém, hoje eu não tô bem. Tem dias que você acorda esgotada e você tem que procurar em alguma coisa força. Procura na religião, ou procura olhando pro lado, procura com o médico, diz pro seu médico, hoje eu não tô bem. O que eu faço para estar bem? Mas procure. Eu ainda disse pro Dr. Braia, eu quero conversar com qualquer pessoa, com qualquer mulher que esteja passando por que eu estou passando, para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de amparo, buscar acreditar em si, acreditar no Dr. Braia, acreditar na ciência e acreditar na sua fé. Isso tem que andar junto, sempre, porque a gente não pode desistir do tratamento, não pode desistir de acreditar que a gente vai chegar lá no resultado bom. A meta é lá. Então, por mais que o caminho, o processo seja difícil, você tem que chegar lá. Então, quando você não tá bem, você tem que buscar em alguém. Pode buscar comigo, não tem um marido do lado, pode busca com alguém que fez o tratamento, busca com seu médico, busca com a enfermeira que tá lá. Chama a enfermeira e diz, hoje eu não tô bem. A enfermeira vai te dar uma palavra. O dia que eu saí daqui do consultório do Dr. Brian com a notícia de ter que fazer a quimio e a rádio, eu encontrei uma paciente e ela me viu saindo chorando. E ela olhou pra mim e eu não esqueci disso depois, foi o que me deu força. Ela disse pra mim, o pior você já passou, que foi a recuperação da cirurgia, que é difícil, é doída, dói, a gente tem que ter paciência. E quando eu fui ter medo de começar a quimio e a rádio, essa moça olhou pra mim e disse, o pior você já passou. E eu tava com medo, a partir daquilo eu não tive mais. Então uma palavra de alguém, às vezes, que você não conhece, vai fazer diferença no seu dia. O que é importante é não desistir, é não abaixar a cabeça para a doença, é acreditar hoje na ciência, tudo que já tem de modernidade, acreditar no seu médico e na equipe médica, isso é crucial, e ter a sua fé, ter a sua crença, ter o apoio da família. Assim, foi uma lição de vida. Eu tive altos e baixos no processo, mas no geral, eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser, assim, não foi 1/3. Não foi 1/3 do que eu achei que seria. Foi leve, foi algo que... Foi um tempo que eu olhei pra mim. Foi um tempo que eu parei de cuidar das outras pessoas e eu comecei a cuidar de mim. Foi um aprendizado, talvez era isso que eu precisava aprender. A cuidar de mim, a olhar pra mim. Parar de cuidar dos outros e cuidar de mim. E eu me dei esse tempo. E hoje é um alívio ver o resultado dos exames e o resultado dessa minha luta em busca da cura. Desde o primeiro dia do diagnóstico, do desespero, eu decidi buscar a cura. E eu busquei a cura.